fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor para essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada filho seu, de cada ovelha, para que a palavra que vai ser ministrada, compartilhada nesta noite, possa alcançar o coração de cada um deles. Assim como o Pai Paulo orou à igreja de Éfeso, eu também oro clamando ao Senhor, que o Senhor venha liberar sobre a tua igreja nesta noite, de um espírito de revelação, de entendimento, que esta palavra seja uma palavra rema, uma palavra que vai trazer transformação na vida de cada um, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda manifestação contrária à tua vontade, tudo aquilo, Pai, que tentará roubar a semente que será semeada, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Que o teu santo e doce e maravilhoso Espírito reine neste lugar, trazendo entendimento e revelação da palavra que será compartilhada. É o que nós declaramos em nome de Jesus, amém? Qual é a sua expectativa para esta palavra? Quando você saiu da sua casa, você veio para cá para cumprir um ritual domingueiro de ir ao culto, ou você saiu de casa falando assim: Senhor, fala comigo? Você sabia, amados, que muitas vezes nós fazemos as coisas, repetimos coisas porque nós vemos pessoas fazendo as mesmas coisas? Já viu aquela, não sei se é piada ou se é uma historinha, não sei o que é, que um cachorro começa a correr atrás de alguma coisa, e ele começa a correr atrás daquilo, e aí ele passa perto de outro cachorro, o cachorro vai e acompanha ele, está correndo também, e aí outro cachorro também começa a correr atrás daquele cachorro que está correndo, e eles estão correndo um atrás do outro, e aí perguntaram para ele: por que você está correndo? Ele falou assim: eu não sei, o outro está correndo, também estou correndo. Às vezes, muitas vezes nós fazemos isso, nós vamos às vezes para um culto de celebração, porque é tradicional, aos domingos nos reunimos na igreja, mas nós vamos receber de Deus a honra que nós dermos a Ele. Nós ministramos isso na passagem de ano, na virada, no culto de virada. A honra que nós liberarmos ao Senhor é a honra que nós vamos receber. O Senhor honra aqueles que o honram. Então, se você veio para absorver, para aprender algo de Deus, Deus vai liberar sobre você algo grande nessa noite, amém? Eu creio nisso. Quem aqui já fez uso de GPS? Sabe o que é GPS? Você provavelmente já usou GPS na sua vida, mas você sabe o significado de GPS? O que significa a sigla GPS? Se você não sabe, a church vai ensinar para você. E eu não vou falar em português não, porque eu treinei ontem o dia inteiro para falar em inglês. É uma sigla em inglês. Então pega aí, para você depois falar para os seus amigos, ok? Então GPS, presta atenção, hein? Eu não posso falhar agora, né? Eu vou falar, eu erro no início aqui. GPS significa Global Positioning System. Tá? Que é isso? Eu ouvi o Google Tradutor 50 vezes para eu aprender isso, irmãos. E significa Sistema de Posicionamento Global. Agora quando você for falar de GPS para seus amigos, você não vai falar mais GPS. Você vai falar assim: você tem um sistema de posicionamento global? A pessoa fala: o que é isso? Aí você vai explicar: Global Positioning System. Amados, e a minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir sozinho. Eu sou expert em GPS. Sabe aquela moça que fica falando lá: vai para a direita, vai para a esquerda? Então, quando ela fala vai para a direita, eu entro na esquerda. Quando ela fala assim: na rotatória você pega a terceira saída, aí na rotatória eu pego a primeira saída. Então eu sou uma negação, e por causa disso, amados,
às vezes eu tenho que andar muito mais, muitos quilômetros para frente, para encontrar um retorno. Vindo de Ubatuba, na nossa viagem de férias, eu sempre, quando eu ia a Ubatuba, sempre quando fui para Ubatuba, eu sempre fui aqui por Pouso Alegre, e depois eu pegava Itajubá, sentido Itajubá, Campo do Jordão, chegava lá em Ubatuba. Na volta, na minha mente eu queria fazer esse caminho, então eu queria voltar por lá. Só que nós colocamos no GPS, colocamos o endereço da nossa casa, e o GPS nos levou para a Dutra, e eu estou vendo a placa indicando Rio de Janeiro. Eu falei, gente, mas não é por aqui, é para lá. Mas a gente foi, e a gente foi andando, e passava 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Lá na frente, depois de 60, depois de Aparecida do Norte, havia uma plaquinha indicando para entrar para São Lourenço. Já era Minas. Falei, agora eu estou em casa, não é? Agora eu conheço, porque eu estava indo na Dutra, caminhando sentido Rio de Janeiro. Eu cheguei quando, na virada para entrar para São Lourenço, eu estava a apenas 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Então eu andei muito. E na nossa vida, amados, às vezes quando nós erramos o caminho na nossa vida, isso acontece às vezes com muita frequência. Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas a palavra de Deus, ela é tão clara. Ela fala que o Senhor, Ele tem planos de nos fazer prosperar. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 fala assim: portanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dor e prejuízo, planos de dar-vos esperança e um futuro melhor. É esses os planos que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós insistimos em pegar um caminho diferente daquele que Deus traçou para nós. Deus nos mostra o caminho para a direita, mas nós andamos para a esquerda. Deus nos mostra o caminho certo, nós vamos para o caminho errado. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. O nome que eu dei para esta mensagem, e esta mensagem nasceu desta viagem, quando nós estávamos indo para Ubatuba, e várias vezes o GPS dizia, reprogramando a rota, porque eu errei, reprogramando a rota. E a mensagem, o nome dessa mensagem é reprogramando ou corrigindo a rota. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14. Amém? Mateus 7, 13 e 14. Eu vou ler na versão King James, mas também vou ler na versão NVI, a nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim, na versão King James: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Na versão NVI está dizendo assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amados, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, é uma sequência do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nós já ministramos o capítulo 5 quando nós falamos das bem-aventuranças.
No capítulo 7, o Senhor, Ele ainda continua falando ao povo e continua falando aos seus discípulos, dando a eles várias direções, no que diz respeito ao julgamento, no que diz respeito à oração, no que diz respeito a fazer a oração correta, a pedir o que é correto para Deus. E no verso 13, Ele fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. Ele fala que nós devemos entrar pela porta estreita, porque o caminho, a porta ampla, ela leva à perdição, enquanto o da porta estreita, ela leva à vida. Quando eu olho para esse texto, fica claro para mim, e algo que eu queria compartilhar com você, é que Deus, Ele está falando, Ele está nos dando o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha e tomada de decisões. Eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Mas muitos vão dizer que o livre-arbítrio, ele é incompatível com o caráter e a soberania de Deus. Muitos vão dizer que Deus é um Deus determinista, e por ser um Deus determinista, Ele determina inclusive quem peca e quem não peca. Amados, eu sinceramente, eu não quero discutir teologia aqui nesta noite, mas eu não posso concordar com essa afirmação. Eu creio que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Deus é Deus, Ele é soberano em tudo. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:17: Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Em Atos 17:28 diz: nele nos movemos, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus, Ele é soberano. O livre-arbítrio que Ele nos deu não anula a soberania dEle. E a palavra de Deus, como eu vou apresentar para você, fica claro para mim que há sempre duas escolhas a se fazer. Nós sempre vamos nos encontrar em uma encruzilhada. Ou você segue para a direita, ou você segue para a esquerda. Ou você pega o caminho da vida, ou você pega o caminho da morte. Ou você pega o caminho da bênção, ou o caminho da maldição. Talvez você já teve também nessa situação de ter que escolher. Por exemplo, será que eu caso, eu compro uma bicicleta? Talvez a melhor opção é comprar a bicicleta, não é? Mas para muitos é o casamento, principalmente para aqueles que estão desesperados. Com certeza não tem ninguém desesperado para casar aqui, né, irmãos? Tem ali um ali. Às vezes você tem uma outra escolha. Às vezes você pode escolher trabalhar de empregado, ou escolher ser um empreendedor, empreender em alguma coisa. Às vezes você tem a escolha de encarar um curso superior, uma faculdade, ficar 5 anos no banco universitário e ter uma profissão, alcançar um objetivo profissional, ou ficar em casa assistindo Netflix e novela. Você também pode escolher em acordar mais cedo, fazer uma atividade física, correr, fazer uma academia, ou ficar dormindo até mais tarde, acumulando gorduras abdominais. Quais as minhas? E tem muitos nesse padrão, irmãos. Será que isso é coisa de crente? É saúde, né? Amados, mas nós sempre estaremos nessa encruzilhada em decidir A ou B, direita ou esquerda.
E quando nós olhamos para a Bíblia, para os textos bíblicos, eu quero convidar você a abrir comigo em Deuteronômio 30, verso 15 e 20, nós vamos perceber que Deus, em vários momentos da história bíblica, Ele colocou o povo à prova, e colocou o povo para escolher, ou você segue para A, ou você segue para B. Deuteronômio 30, capítulo 30, verso 15, a palavra de Deus diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Verso 17, preste atenção: contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene: é certo que serás destruído e perecerás, morrerá. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Preste atenção: escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência. A escolha está na mão de quem? Nossa, do povo. Moisés está dizendo ao povo: olha, você escolhe, eu estou colocando diante de você o caminho de bênção e de vida, de morte e de maldição. Você escolhe. Escolhe, pois, a bênção. Em outro texto, Josué 24:15. Josué capítulo 24, versículo 15. Aliás, 14. Josué capítulo 24, 14. A palavra do Senhor diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir: se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, líder do povo, depois que Moisés morre, ele então assume a liderança do povo, e ele entra em Canaã, ele toma posse da terra, e ele, no último capítulo do seu livro, ele então declara: olha, escolham agora quem vocês querem servir. A escolha de vocês: ou vocês escolhem servir os deuses dos seus antepassados, ou vocês escolhem servir o Senhor. E aí ele está dizendo: eu escolho servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Você, amado, você escolhe servir ao Senhor. Você escolhe. Em Jeremias 21, outro último texto, Jeremias 21, versículo 8. Diz assim:
Dizei, portanto, ao povo: assim fala Yahvé, o Senhor: eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer na cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por recompensa. Jeremias está dizendo ao povo, está decretando: olha, vocês têm a opção, vocês podem escolher ficar e morrer à espada, ou se render aos caldeus e ter vida. Era uma escolha. A mesma escolha Jesus está fazendo a cada um de nós, no capítulo 7, versículos 13 e 14 que nós lemos no início. A mesma opção de viver, de seguir o caminho da vida ou da morte, Jesus está falando conosco no capítulo 7, versículos 13 e 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por este caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Em síntese, o que o Senhor está dizendo? Está dizendo assim: filhos, escutem, há um caminho largo e fácil de transitar. Há um caminho largo e fácil de transitar, e há muitos que o escolhem, mas o fim dos que andam por ele é a ruína, é a morte, é a perdição. Agora, há um caminho estreito e difícil, e muitos poucos são os que vão por ele, mas o fim deste é a vida. O fim deste é a vida. O caminho estreito é difícil, mas ele nos traz vida. Um discípulo de Sócrates, o nome dele era Sev, ele escreveu algo muito interessante. Ele disse assim: vê uma porta e em frente um caminho não muito transitado, pois os viajantes são poucos. Esse é o caminho que conduz à verdadeira instrução. Amados, uma certeza nós temos: poucas pessoas vão querer trilhar um caminho mais difícil. Muitos vão querer pegar atalhos, vão querer pegar talvez facilidades, mas o caminho fácil, o caminho onde tem atalho, ele pode nos conduzir à morte. Às vezes aparentemente é o melhor caminho, mas pode nos conduzir à morte. Quando nós olhamos para a história de Abraão e Ló, Deus diz a Abraão: Abraão, sai da sua casa e da sua parentela, vá para um lugar onde eu te mostrarei. Só que Abraão, ele saiu da casa, mas levou com ele consigo Ló, o seu sobrinho. E chegou um dado momento que Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar, porque eram muitos os animais, e estava difícil de compartilhar bebida e comida para aqueles animais. Então Deus deu uma direção a Abraão: despede Ló, manda Ló seguir o caminho dele. Então Abraão chega para Ló e fala assim: meu sobrinho, é chegado o momento de você pegar o seu rumo. Escolhe para onde você quer ir. Ló fez um giro de 360 graus e ele vê uma campina verde, pastos verdejantes. Ele falou assim: é lá que o meu gado, que minhas ovelhas, o meu gado vai ficar. É lá que eu vou prosperar, é lá que eu vou crescer. E aí ele foi para lá e escolheu esse caminho. Só que no campo verdejante, só que
na Campina Verde, onde ele escolheu, havia duas cidades, Sodoma e Gomorra, as cidades que fizeram com que Ló e toda a sua família perecesse. Todos conhecem a história. Deus, através de uma intercessão de Abraão, Deus vai, libera, manda 2 anjos naquela cidade, resgatar Ló e os seus familiares, e eles conseguem resgatar. Infelizmente ali a esposa de Ló não obedece a palavra daqueles homens de Deus, e ela se transforma numa estátua de sal. E mais adiante a história relata que as filhas de Ló, contaminadas pela iniquidade, pelo pecado de Sodoma e Gomorra, embebedam o pai, embriagam o pai e mantêm relação sexual com ele, e engravidam dele. Nascem 2 gerações perversas, 2 gerações que perseguiram o povo de Israel. No primeiro momento você olha, a campina é verde, o pasto é verdejante, ideal para o gado. Mas o final da história é triste. O caminho fácil, o caminho melhor, o atalho, não foi tão bom para Ló. E muitas vezes nós precisamos entender, amados, que o caminho estreito e difícil, ele é o melhor caminho a ser trilhado. É porque ele vai nos levar à vida, enquanto o caminho fácil, o caminho largo, vai nos levar, vai nos conduzir à morte. Qual a diferença de um caminho difícil e um caminho fácil? Você já percebeu que as grandes coisas, quando nós somos conduzidos a realizar grandes coisas, na sua maioria, nós não trilhamos caminhos fáceis, nós trilhamos caminhos difíceis. Nós precisamos estudar mais, nós precisamos treinar mais. Aqui nós temos de atletas a estudantes de concurso. O Márcio está ali, campeão mundial de jiu-jitsu. Mas para ele ser campeão mundial de jiu-jitsu, ele teve que treinar duro. Treino duro, luta fácil, não é assim? Para você passar no concurso público, como tem muitos aqui que passaram em concurso público, para você passar no concurso público, certamente você não estava sentado à frente da televisão, assistindo Netflix e comendo pipoca. Não que isso seja proibido fazer, você pode fazer até mesmo para dar uma relaxada, não é? Mas você vai ter que se dedicar ao estudo. Quem é empresário, quem é empreendedor sabe, você precisa se dedicar. Nem sempre o caminho fácil dos atalhos vai te conduzir à grandeza, mas certamente o caminho mais difícil de você trilhar, você vai alcançar os resultados melhores, a grandeza, porque você foi se preparando ao longo do caminho. Fui pesquisar sobre o assunto e vi uma história muito interessante, eu trago para você. É a história de um homem chamado Edmund Burke. Ele era um filósofo irlandês, ele era político, ele também era orador. E certa vez ele, dando uma palestra, dando um discurso no parlamento inglês, e depois de ter terminado essa palestra, terminado esse discurso, algo que foi assim esplendoroso, todos aplaudiram de pé, coisa que foi fantástico o discurso dele. Quando os amigos de Edmund olham para o lado, o irmão dele, Richard Burke, estava triste. E eles não compreendiam, eles não conseguiam compreender por que o irmão do palestrante estava triste. E foram perguntar para ele: por que você está abatido, está triste? Ele falou assim: eu estava pensando aqui comigo, por que o meu irmão monopolizou toda a inteligência da família? Mas no pensamento dele, ele mesmo trouxe a resposta. Ele falou assim: mas agora eu me recordo, enquanto nós estávamos brincando, jogando, se divertindo, ele estava trabalhando e estudando.
O caminho dele certamente, amados, não foi o caminho de vida de redes sociais. Nem tinha redes sociais naquela época. Mas certamente ele se debruçava sobre os livros, ele estudava. O caminho fácil nem sempre vai nos conduzir à grandeza. Amém? Agora preste atenção nisso. Nunca houve outro caminho que conduzisse à grandeza que o caminho do trabalho. Se você encontrar um caminho que prometa ser um atalho, cuidado. Pode ser uma miragem ou uma armadilha. Um dia a conta vai chegar e você vai se arrepender. Existem caminhos compridos e caminhos curtos. Da mesma forma como nós aplicamos no caminho fácil e no caminho difícil. Existem caminhos de disciplina e de caminhos de indisciplina. E existem caminhos reflexivos e de irreflexão. Nós precisamos ser disciplinados, focados. Nós precisamos refletir antes de tomar decisões na nossa vida. Certamente, amados, você já tomou várias decisões. Aliás, você toma milhares de decisões todos os dias da sua vida, não é verdade? Quantas vezes você já parou para pensar e conversou com você mesmo dizendo: se eu tivesse pensado melhor, a minha decisão teria sido outra. Nós não paramos para pensar. Nós tomamos às vezes as nossas decisões, nós tomamos as nossas decisões baseadas naquilo que nós estamos vivendo e sentindo no momento. Nós tomamos as nossas decisões de fazer e não fazer, baseada às vezes no próprio desejo do nosso coração. E a Bíblia fala que quando nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos que é correto, que é certo, muitas vezes nós vamos falhar. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos sim buscar a sabedoria que vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, vivendo uma vida piedosa dentro da igreja, mas as nossas decisões, elas não são pautadas naquilo que Deus deseja para nós. Muitas vezes as nossas decisões estão pautadas em nós mesmos. Sabe por quê? Porque hoje é muito comum, amados, o humanismo entrar dentro da igreja. Nós estamos vivendo um tempo tão perigoso em que não se fala mais de ser Cristo ser o centro do Evangelho, mas ser o homem ser o centro do Evangelho. Tudo é feito para o homem. Então as mensagens são conduzidas para que o homem ele saia do culto e ele saia aliviado. Oh, Deus me ama, Deus tem graça sobre a minha vida, então eu posso continuar nesse caminho. Ah, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, mas Deus vai cobrar a nossa conta. Ele coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. E nós precisamos tomar as decisões corretas. E essa decisão, amados, ela vai partir de nós, porque o evangelista Lucas, no capítulo 13, verso 23, quando ele vai falar da mesma coisa, da mesma passagem que o evangelista Mateus, ele diz: esforçai-vos. Nós precisamos nos esforçar para entrar na porta estreita. Mas muitos falsos profetas têm conduzido o povo a um caminho de facilidades, a um caminho de irresponsabilidades, a um caminho de inconsequências, um caminho de libertinagem. Há um caminho de libertinagem em nome de uma graça barata. E aí você pode falar: mas pastor, isso não
não é antagônico? Graça não é de graça? Não, amados, a graça é de graça, mas ela não é barata. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele pagou um alto preço naquela cruz. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Jesus pagou um alto preço por nós. Seguir Jesus, preste bem atenção, seguir Jesus vai nos custar a vida. Ser um discípulo de Jesus, ser um talmidim de Jesus, passar pela porta estreita, se batizar, se arrepender e batizar e ter intimidade com Deus, vai exigir tudo de nós. Tudo de nós. Não existe facilidades no meio do Evangelho, no Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 24 e 25 diz: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Quem aqui está disposto a entregar a sua vida, a realmente a perder a sua vida? Você está disposto? Verdadeiramente? Amados, é uma decisão muito difícil para nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos é apresentado um caminho de facilidades, mas esse caminho de facilidades vai nos levar a um caminho de perdição, vai nos levar a um caminho de pecado, a um caminho de sensualidade, a um caminho de corrupção, a um caminho de dinheiro fácil, a um caminho de embriaguez, de drogas, de vícios, de mentira, de falta de transparência. Há um caminho de viver o prazer pelo próprio prazer. É isso que o caminho largo, amplo, bonito, florido vai nos levar. Há um caminho de perdição. Há um caminho de perdição. E algo, amados, que o Senhor colocou no meu coração nessa viagem, que ainda há tempo de nós mudarmos a nossa rota. Ainda há tempo de você e eu mudarmos a nossa rota, de reprogramar a rota, de corrigir os rumos, de fazer uma conversão, de voltar para o caminho. Aí você pode falar: mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu estou salvo. E eu creio que salvo para sempre. Amados, eu não estou discutindo salvação, estou discutindo intimidade com Deus. Intimidade. A intimidade vai te custar tudo, porque o caminho que nós temos que trilhar é um caminho que vai nos conduzir à vida. A palavra de Deus diz que existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos chegar ao Pai, conhecer o Pai, através de Jesus. Tudo está nele. Amém? Tudo está nele. Por isso que é necessário, muitas vezes nós fazemos essa conversão, voltarmos, corrigirmos a rota. Amados, eu sei do que eu estou falando. Às vezes para muitos fala assim: pastor, eu vivo numa vida de pecado deliberado, eu não consigo
me livrar de tais pecados da minha vida. Amados, busque ajuda, busque aconselhamento, busque discipulado. Tenha um coração sincero diante de Deus. Fala: Senhor, arranca isso de mim. O que nós não podemos é conviver com o pecado como se fosse algo natural. Não é. O pecado, ele nos leva à morte. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. Ele nos esfria espiritualmente e pode nos levar à apostasia, que é o pior dos pecados. A pessoa que se apostata da fé, ela pode perder inclusive a salvação. Os teólogos vão me matar por isso. Mas a apostasia é você anular completamente a vida do Espírito Santo na sua vida. É você não reconhecer a autoridade de Deus, de Espírito Santo na sua vida. É você afastar, rejeitar o Espírito Santo. E muitos podem chegar a se apostatar da fé por causa do pecado. Por isso que é necessário corrigir a rota, fazer mudanças. Amém? Eu quero convidar já o ministério de louvor para parecer que está acabando. Amados, nós precisamos experimentar algo duradouro de Deus, algo duradouro de verdade. E essa escolha é nossa, essa escolha é minha, essa escolha é sua, porque a palavra de Deus diz em Mateus 7, versos 13 e 14: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. A palavra de Deus é clara e ela fala: e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Conjecturando na minha mente, amados, eu fico imaginando dois caminhos. Uma porta muito estreitinha. Para chegar nesse caminho mais difícil, eu preciso passar por essa porta bem pequenininha. E para entrar por essa porta, eu vou ter que fazer um esforço muito grande, porque com a barriga que eu tenho, não é? Com o peso que eu tenho, é difícil, eu vou ter que me espremer, é difícil, eu vou gastar horas, eu vou gastar dias, eu vou gastar meses, eu posso gastar muitos anos tentando caminhar nesse caminho. Mas eu sei que do outro lado da porta, que é Cristo, quando eu entrar por essa porta, eu sei que eu vou encontrar a vida, ali está Ele. Amém? Agora, quando eu olho para uma porta grande, enorme, e todo mundo, uma multidão caminhando para ela, eu posso ter a opção de falar assim: não, eu vou por essa porta também, mas depois eu volto. Mas pode ser que não tenha condições de você voltar. Pode ser que a multidão está te levando. Imagine, pensa comigo, você está indo com a multidão, com o povo, aquele povão pela porta larga, ampla, e é festa, é batida, é bebida, é droga, é tudo, é rave, está tudo lá, é pornografia, é adultério, é mentira, está tudo lá, e aquela festa, aquela festança, e você está no meio daquele povo, e você fala assim: eu vou só um pouquinho, é só um pouquinho, Senhor, é só um pouquinho, eu vou só experimentar, eu quero só experimentar. E aí, só que você fala assim: eu vou voltar, eu ainda vou entrar por aquela porta estreitinha lá. Só que pode ser que você não tenha forças mais para voltar. Pode ser que você já está totalmente embriagado, drogado, caído lá naquele lamaçal, e você não tem forças para retornar. E Jesus, Ele está voltando, e não vai ter tempo de você voltar. Amados, eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela só vai experimentar um avivamento genuíno, só vai experimentar milagres e prodígios quando nós andarmos no caminho. Quando nós andarmos no caminho que é Cristo, viver verdadeiramente o evangelho cristocêntrico. O
o evangelho baseado em Cristo. Eu quero convidar você a corrigir a rota nesta noite. Quero convidar você a ficar de pé. A minha oração, amados, é que nós possamos corrigir a rota. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a orar comigo, a fechar os teus olhos e clamar ao Senhor para te mostrar onde foi que você extraviou-se do caminho, onde foi que você errou o caminho, onde foi que você precisa voltar, corrigir a rota. Eu quero convidar você a caminhar comigo no verdadeiro caminho, a viver um evangelho genuíno, verdadeiro, cristocêntrico, a viver um evangelho de entrega total a Deus. Este é o evangelho, este é o caminho estreito, difícil, que vai exigir tudo de você, mas ao final a vida, ela será liberada, uma vida plena, uma vida abundante. Eu quero convidar você a caminhar pelo caminho da pureza e da santidade. Eu quero convidar você a caminhar pelo caminho da verdade e da honestidade. Eu quero convidar você a caminhar pelo caminho da transparência. Eu quero convidar você a caminhar pelo caminho da diligência e excelência em tudo que você fizer. Eu quero convidar você a caminhar pelo caminho do temor e reverência e intimidade com Deus. E por fim, eu quero convidar você a caminhar pelo caminho da honra, àquele que é digno de toda a honra e toda glória. Feche os teus olhos.